Olá, pessoal! Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa história. Hoje a gente vai explorar a trajetória impressionante de quase 40 anos de carreira da Ana Damasceno. E olha, isso aqui é muito mais do que um simples currículo, tá? A história dela funciona quase como um mapa que mostra direitinho como as mudanças no mercado de trabalho, a nossa capacidade de resiliência e as questões da nossa sociedade se cruzam o tempo todo. Acompanhando as experiências da Ana, a gente ganha uma lente nova, super interessante, para entender os maiores desafios do nosso mundo moderno. Para organizar o nosso mergulho de hoje, a gente vai passar por 6 pontos essenciais: desafios do mercado de trabalho, resiliência diante do luto, a visão sobre a geração Z, política e gestão pública, segurança e saúde pública e, para fechar, conselhos práticos para o futuro. Número 1. Desafios do mercado de trabalho, o valor da qualificação. A gente tem ouvido falar bastante sobre um fenômeno no Brasil, o tal do apagão de mão de obra, né? Pois é, e segundo Ana, a saída para isso num mundo super competitivo é uma só: a busca constante por qualificação. E o legal é ver como isso se constrói na vida real. O conhecimento dela não veio só dos livros, não. Foi forjado ali, no dia a dia. Imagina só, ela começou a trabalhar aos 14 anos na Matecol, depois passou pelas Casas Buri e dedicou praticamente 30 anos da vida dela ao ponto frio. É uma trajetória incrível que mostra o valor real de começar de baixo. Porque, mesmo com aquela rotina exaustiva de balcão, sabe, ela foi lá e concluiu a graduação em administração em 2006. É a prova viva de que o crescimento, que muitas vezes é árduo e horizontal, é o que realmente cria aquela resiliência profissional inabalável. E aí a gente esbarra num dilema super moderno. Construir uma carreira exige um equilíbrio muito fino, uma verdadeira corda bamba. De um lado, a gente tem o perigo da estagnação, que é aquele comodismo de ficar num cargo sem ambição nenhuma de crescer. Do outro lado, tem o perigo oposto, que é ficar pulando de galho em galho, de emprego em emprego, sem dar tempo de criar raízes em lugar nenhum. O grande segredo que a experiência da Ana aponta é buscar uma evolução contínua, mas sem perder a consistência. Ou seja, abraçar novas oportunidades, sim, mas fugir daquela instabilidade que não leva a lugar nenhum. E isso ilustra muito bem uma realidade matemática que a gente costuma ignorar, mas que é ensinada com muita força para o pessoal de recursos humanos. Pensa bem, se o contra-cheque do funcionário mostra R$ 2.000, o custo real para a empresa tirar do bolso, somando toda a carga tributária, é o dobro, vai para os R$ 4.000. Colocar isso em perspectiva muda tudo, né? Mostra exatamente por que cada vaga precisa ser tão valorizada e como o nosso esforço diário tem que refletir esse baita investimento que o empregador está fazendo. 2. Resiliência diante do luto, navegando por traumas pessoais. A questão é que a nossa vida profissional não acontece numa bolha. E aqui a gente entra numa parte muito profunda e humana dessa história. A Ana não enfrentou só as pressões normais do comércio. Ela passou por perdas familiares simplesmente devastadoras. Isso inclui o falecimento súbito dos pais e, de um jeito extremamente traumático, a morte inesperada da irmã, dentro de casa. É o tipo de choque brutal que paralisa a vida de qualquer um. Mas no meio desse luto inimaginável, uma filosofia de vida ressurgiu com muita força para ela. A ideia de que trabalho é vida. O simples ato de ir trabalhar foi muito além de garantir o dinheiro das contas. Virou uma ferramenta essencial de fortalecimento espiritual e social. Estar ali, servindo pessoas, vivendo em comunidade e tendo um propósito todos os dias, acabou sendo o mecanismo principal para enfrentar tudo isso e resgatar o sentido da vida depois de perdas tão grandes. Só que, gente, força de vontade sozinha não faz milagre quando o trauma é desse tamanho, né? O abalo foi tão forte que ela precisou ficar internada no hospital por 12 dias. E aqui a gente tem que quebrar um estigma urgente. Buscar ajuda psiquiátrica e psicológica foi o pilar que deu a estrutura mental que ela precisava para se recuperar. Terapia não tem nada a ver com fraqueza. É um recurso profissional absolutamente vital para colocar a nossa mente de volta nos eixos durante as maiores crises que a gente enfrenta. 3. A visão sobre a geração Z. Limites mais saudáveis. Bom, com a mente reestruturada, a volta para o ambiente corporativo e acadêmico trouxe umas observações bem interessantes. A gente vive escutando que a geração Z não tem paciência para o mercado de trabalho, certo? Mas a perspectiva da Ana, observando os alunos e os próprios filhos, vai totalmente na contramão dessas críticas tradicionais. É fascinante.
ela nota que sim, o pessoal da geração Z lida com um nível absurdo de ansiedade em relação ao futuro e dúvidas de carreira. Mas, por outro lado, eles sabem colocar limites no trabalho de um jeito muito mais saudável do que as gerações anteriores. Além de terem a tecnologia no sangue, o ponto crucial é que eles simplesmente não aceitam aquelas pressões desnecessárias e os abusos que a gente costumava normalizar antigamente. Eles exigem ambientes que respeitem a saúde mental. E, convenhamos, isso é um avanço gigantesco. 4. Política e gestão pública. Um olhar neutro sobre visões sistêmicas. Saindo agora da esfera pessoal e corporativa e indo para uma análise bem sistêmica da governança no Brasil. As visões da Ana refletem uma desilusão com a política que, vamos ser sinceros, ecoa em grande parte da sociedade. E esse número aí é assustador. Ela cita que o Brasil está em posições alarmantes em rankings globais, sendo considerado o 11º país mais corrupto do mundo. Pela perspectiva que ela traz nas fontes, essa corrupção sistêmica funciona como um verdadeiro câncer social. É literalmente a raiz daquele subfinanciamento crônico que a gente vê castigando a nossa educação, a nossa segurança pública e os hospitais. A lógica que ela aplica a esse cenário é super direta. Um país é administrado como uma empresa. O argumento central aqui é que, quando políticos ficam em cargos públicos por muito tempo, isso inevitavelmente acaba gerando aquelas amizades de conveniência, as famosas panelinhas. É por causa disso que ela defende com unhas e dentes a alternância de poder e uma limitação muito rígida no número de mandatos. Só assim para garantir que a gestão pública trabalhe em favor do bem comum e não para encher o bolso de um grupinho específico. 5. Segurança e saúde pública. Impactos locais em Lafayette. Para a gente entender o peso real dessas falhas no sistema, vamos trazer a discussão para a nossa realidade, lá para o nível local. Porque é na infraestrutura da cidade, na segurança do comércio da esquina e na fila do postinho de Conselheiro Lafayette que aquelas políticas abstratas viram problemas reais do nosso dia a dia. E os relatos são muito concretos. Ela descreve um aumento preocupante nos furtos comerciais, com bandidos invadindo lojas pelo telhado de madrugada e até vidros de carros sendo quebrados no meio da rua por causa de, pasmem, um cabo de carregador de celular. É uma mistura triste de impunidade com um desespero econômico muito grande. E o conselho prático dela para quem tem comércio? Bom, nesse cenário de insegurança, ter um seguro é indispensável. Como diz o velho ditado, o seguro morreu de velho, né? Então, o ponto crucial da conversa é como a gente resolve esses problemas locais de um jeito prático. Pegando o exemplo da lotação na UPA da cidade, a Ana propõe o que ela chama de uma solução de meia hora, porque, segundo ela, o problema não é a falta de vontade, mas sim a falta de eficiência. A ideia dela tem 3 passos super rápidos. Primeiro, uma triagem que seja imediata e humanizada. Segundo, mandar o paciente direto para o raio-x ou exames básicos antes mesmo de entrar no consultório médico. E terceiro, garantir especialistas, tipo ortopedistas e psicólogos, lá no próprio local. Isso evitaria que os pacientes ficassem sendo jogados de um lado para o outro da cidade. Eficiência pura na veia. 6. Conselhos práticos para o futuro. Lições finais. Juntando toda essa bagagem de décadas de trabalho duro, superação e visão de sociedade, a gente chega numas lições muito práticas, principalmente para a galera mais nova que está começando agora. A primeira dica de ouro é uma ferramenta psicológica baseada num ditado popular maravilhoso: o que não tem solução, solucionado está. Basicamente é uma aula sobre como economizar nossa energia mental. Ficar se martirizando por coisas que estão totalmente fora do nosso controle só serve para drenar uma energia que a gente poderia usar no que realmente dá para mudar, como procurar um emprego melhor ou aprender uma habilidade nova. E olha que interessante essa lista de dicas para o dia a dia. Uma aplicação prática essencial é simplesmente assistir ao noticiário. A Ana até conta uma história meio engraçada, mas bem preocupante, de um rapaz no supermercado que não fazia a menor ideia do que era o STF, achando que era uma série nova da Netflix. Ficar alienado é um perigo enorme hoje em dia. Além de se manter informado, ela aconselha ficar de olho em temas importantes, como os altos índices de feminicídio, que podem super cair numa redação do Enem. E, por fim, policiar a comunicação básica. Sabe aquela mania de engolir o R no final dos verbos? Pois é. Corrigir esses pequenos detalhes na fala é o tipo de coisa que destaca qualquer candidato numa entrevista de emprego. Para fechar nossa exploração de hoje, essa jornada toda, desde os anos nos balcões do comércio até essas discussões super sérias sobre saúde pública, deixa uma pergunta muito provocativa no ar para todos nós. Afinal, as nossas carreiras são construídas simplesmente para a gente sobreviver e conseguir pagar os boletos no fim do mês? Ou será que elas deveriam ser ferramentas ativas, cheias de propósito, que a gente usa para moldar e construir uma sociedade muito melhor e mais estruturada ao nosso redor? Fica aí essa reflexão gigante para a gente pensar. Um abraço e até a próxima.